de 2020. E eu vou dar esse exemplo, poderia dar talvez mais de uma centena. Sem comprovação, zinco e vitamina D devem ter impostos zerados por governo Bolsonaro, sem comprovação. Em 2020, um pouco tempo depois, final do ano, estudo em hospital mostra que 80% dos pacientes internados com Covid-19 tinham deficiência de vitamina D. Quantas pessoas, ministras, morreram por falta de vitamina D por estarem trancafiadas em casa? Hipótese científica. Gente, eu estou falando. Essa afirmação não procede, ministra. Desculpe ter que dizer isso para a senhora como cardiologista. Está garantido, mas é porque ela fez uma... A ministra está respondendo, mas nós temos médicos presentes que se indignam. Então, nós vamos agora devolver a palavra à ministra e peço aos médicos que depois peçam pela ordem, se quiserem falar como médicos aqui, mas vamos deixar a ministra falar sem interrupção. Não, eu não estou numa questão de ordem para a minha saúde exposição. aqui, então garanta as falas. Presidente, Mas tem profissional de saúde aqui, garanta, por favor. Presidente, vamos controlar a nossa revolta, porque a gente ainda tem muito a conversar com a ministra. Obrigado, ministra. Okay, vamos aguardar a ministra falar e a gente só recomponha o tempo, presidenta, por favor. Pois não, pode repor o tempo. Outra coisa que não faz o menor sentido, deficiência de vitamina D, as pessoas podem ter e tem muito na nossa população. Tem a ver com alimentação, com vários fatores. Isso não tem nenhuma relação com a forma de reagir à Covid-19. Vitamina D não é vacina. Possível. Simples assim. Mais uma impropriedade, infelizmente. Vitamina D não é vacina. Nós estamos falando de proteção por vacina e não de outras questões de saúde. E eu quero aqui reafirmar o que eu disse. Não é verdade que a Dinamarca retirou a vacinação de Covid. Ela fez um critério de priorização. Das vacinas. Não é verdade que a Islândia também baniu, como foi dito aqui, a vacinação de Covid-19. O que é verdade? A verdade é que nossa população, nossas crianças, precisam ser protegidas em relação a uma doença que ainda não sabemos tudo o que é preciso saber sobre ela, que existem estudos sobre as sequelas originárias dessa doença, como é o caso, como eu já disse, de sequelas neurológicas, de sequelas circulatórias, entre vários outros problemas de saúde. Então, se trata de uma medida de proteção balizada pela ciência, balizada pelos estudos de segurança e eficácia devidamente comprovados pela Anvisa e de efetividade comprovado pelos melhores estudos no Brasil e no mundo. Estudos que envolveram países com vacinação em massa, como foi o caso da Índia, como foi o caso do Brasil, pelos melhores grupos de pesquisa no Brasil e no exterior. Não há dúvidas sobre isso, senhores deputados. Todo mais é lançar na população, mais do que suspeitas, mais do que desconfiança, na linha de orientação do Programa Nacional de Imunizações. É deixar nossas crianças desprotegidas. E isso o Ministério da Saúde não pode aceitar. Deputado Eduardo, para sua réplica e o restante do tempo de liderança. 5 minutos. Os tweets de alguns das pessoas, inclusive do presidente, que nomeou Vossa Excelência, quando da ocasião do ministro da Saúde ser o general Pazuello. Lula tuitou o seguinte: estamos nos aproximando dos 2 milhões de casos de coronavírus no Brasil e não temos um ministro da Saúde, temos um general, quando deveríamos ter alguém que entendesse de medicina. Essa pessoa aqui indicou uma socióloga para o Ministério da Saúde. Em primeiro lugar, eu tenho muito orgulho de ser socióloga, de ser membro da Academia Brasileira de Ciências e de ser membro da Academia Mundial de Ciências. Sou uma pesquisadora da área de saúde há 37 anos, com muito orgulho. Mas não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Se trata de defender uma política do Ministério da Saúde, a qual eu servirei enquanto o presidente Lula em mim confiar, e ele já falou sobejamente sobre isso, eu não preciso me repetir. Algumas informações importantes. Os dados de hospitalização que nós temos e que são dados disponíveis mostram que não houve
casos de hospitalização por problemas cardiológicos em crianças e adolescentes no Brasil em função da vacinação de Covid. Esses dados estão disponíveis. Também estão disponíveis todos os dados de comorbidade das crianças que faleceram, nesses casos já relatados das 110 mortes por Covid. Esses dados constam dos nossos boletins epidemiológicos, são dados públicos, qualquer cidadão pode ter acesso. Hoje, o debate aqui não é sobre a minha performance. O debate aqui é sobre a necessidade do nosso país proteger as crianças com vacinas para todas as doenças para as quais existem vacinas. Todas as doenças imunopreveníveis, que salvam vidas em todo o mundo e que salvaram comprovadamente no nosso país. Isso é parte do Programa Nacional de Imunizações, é parte do Sistema Único de Saúde. E as dúvidas aqui levantadas, elas têm um efeito criminoso, sim, porque elas podem levar as pessoas a vacinar menos no momento em que todas as nossas energias e forças estão dedicadas a aumentar essa vacinação. Então, eu faço aqui uma questão até de consciência por parte dos parlamentares para que nós possamos reverter essa situação e, de fato, aumentar as coberturas vacinais e incluir, sim, a vacinação de Covid, como já está incluído no calendário de vacinação. Trata-se de proteger as crianças. Eu aqui, como presidente da comissão, quero só fazer uma advertência aqui, um alerta. Nós, parlamentares, não estamos aqui para sermos chamados de criminosos pela ministra. Muito bom. Ninguém aqui está levantando dúvidas criminosas. Não aceitamos isso, porque não é a ministra, não pode chegar aqui e dizer, não tem dúvida, não tem dúvida, eu estou dizendo que não tem dúvida, então se vocês duvidam, vocês são criminosos. Não. Artigo 50, eu estou falando como presidente, não me interrompa. Como presidente. Não interrompa ela, deputado. Não interrompa ela, deputado. Artigo 53. Respeite a presidente, deputado. Artigo 53 da Constituição, ministra. Nós temos imunidade parlamentar, representamos uma boa parcela da população. Eu sou a deputada proporcionalmente mais votada do Brasil, a mais dotada do Distrito Federal. E estou aqui representando as pessoas que votaram em mim e presidindo com muita responsabilidade essa sessão. E não vou aceitar que nenhum parlamentar aqui, por levantar questões lícitas, legítimas, inclusive eu estou aqui com o site National Library of Medicine do governo americano, que fala da terapia gênica, sim, do mRNA. Então, ministra, nós vamos duvidar, nós vamos questionar pelo bem da população e do esclarecimento. Censura não esclarece nada. Não adianta querer nos calar, nos censurar ou nos chamar de criminosos. Então, agora, querer passar por cima da nossa prerrogativa do artigo 53 não vai, não.